Termina hoje mais uma semana em que Portugal e Espanha voltaram aos mercados. As operações não são comparáveis, mas ainda assim há uma tendência de descida nos juros relativamente às colocações feitas por Portugal, uma subida relativamente àquilo que é o juro pago pelo Reino de Espanha. São comentadores habituais deste Conselho Consultivo à sexta-feira, Rogério Fernandes Ferreira, Miguel Malaquias e também Mário Caldeira Dias. Agradeço aos três a vossa presença. Rogério, começo por si, para lhe perguntar como é que olhou para estas duas emissões e, sobretudo, essas declarações de alguns intervenientes importantes no mercado financeiro, consultados pela agência Reuters, que davam conta de que Portugal parece ser, por enquanto, um caso exemplar, está tudo a correr bem, e recomendam também que Espanha deveria olhar para aquilo que é o trabalho feito pelo governo português. Eu acho que são aparentemente boas notícias para Portugal, porque é evidente que não se pode fazer essa divisão dessa forma, porque Espanha é de facto o principal mercado de exportação de Portugal. E, portanto, tudo o que acontece em Espanha, e, portanto, esses sinais negativos e até de alguma forma de ameaça do resgate total em Espanha, são obviamente negativas para Portugal. Do ponto de vista, eu diria, promocional ou comunicacional, se quiser, Portugal esteve durante esta semana um pouco no modo de cima, e nessa perspectiva, que é uma perspectiva até de credibilidade das medidas que o governo português tem tomado, acho que as notícias, sob esse ponto de vista, são boas. Miguel, quando olhamos para este enquadramento, obviamente há aqui uma variável muito importante que se chama variável externa, Europa, e essa, obviamente, nós não conseguimos controlar. Nós, Portugal, obviamente. Pois, infelizmente não conseguimos controlar, e Portugal é muito afetado pela conjuntura europeia, mundial, e, em particular, pela conjuntura espanhola. Espanha está a atravessar um momento muito complicado. Perspectiva-se uma nova contração da atividade económica, e será já a terceira nos últimos 4 anos, ou, portanto, terá aqui um impacto significativo ao nível da procura externa dirigida às exportações portuguesas. A nível de contas públicas, registrou um déficit muitíssimo elevado em 2011, não cumpriu os critérios que estavam estabelecidos para as metas deste ano, e, portanto, os mercados têm vindo a penalizar a Espanha por essa questão. E depois toda a estratégia que tem vindo a ser seguida pelo governo espanhol, com avanços e recuos, agora com o anúncio de um programa de austeridade, o maior programa de austeridade de que há memória na democracia espanhola. Tudo isso vai afetar o consumo interno, a procura interna espanhola, e também, uma vez mais, esta procura dirigida aos mercados externos nos quais nós estamos incluídos. Eu penso que a nossa estratégia tem sido uma estratégia de tentar recuperar a credibilidade financeira junto dos investidores e dos mercados internacionais. Desse ponto de vista, creio que tem sido feito um trabalho muito feliz, muito bem conseguido. A Espanha está, de facto, uns meses atrasada no que respeita a este ponto face a Portugal. Portanto, há aqui um trabalho. Aliás, não deixa de ser curioso que este programa de austeridade espanhol é muito semelhante ao programa de assistência económica e financeira a Portugal, com um delay significativo. Portanto, teremos de aguardar. No entanto, voltamos sempre ao ponto de partida, que é a Europa tem vindo a tomar decisões e passos, do meu ponto de vista, corretos, a um ritmo muito lento, mas passos corretos, para resolver os problemas a médio e longo prazo, mas no curto prazo continuamos aqui, de facto, com este aquecimento da conjuntura europeia, que não é resolvida, e, do meu ponto de vista, uma vez mais, como tenho vindo a insistir, creio que o BCE terá de ter um papel mais ativo para estabilizar, garantir a estabilidade financeira no curto prazo. Professor Mário Caldeira Dias, quando olhamos para esta situação, nunca é, obviamente, uma boa notícia quando o nosso principal parceiro económico está nesta situação, mas se olharmos mais em perspectiva, para além da espuma dos dias, este grande ajustamento que grandes economias europeias estão a sentir é estrutural, ou de facto há alguma possibilidade, de, através do BCE, de outras medidas, alterar esta que é uma tendência que vemos há muito tempo, que é um necessário ajustamento e forte das várias economias europeias, numa lógica de globalização que obviamente estão a competir com outras economias bem mais competitivas, nomeadamente ao nível dos custos de trabalho? Não, de facto, o ajustamento é estrutural e é profundo, e está a dar corpo a uma tese que muita gente defende, que os ajustamentos devem ser violentos e rápidos para a seguir preparar as condições de um desenvolvimento posterior. O problema que isso traz, muitas vezes, é que as implicações sociais e no tecido produtivo são de tal forma fortes
que não deixam depois muita margem para um crescimento rápido e, enfim, bem estruturado. Inclusive a própria Espanha e, quer dizer, por um lado também a Europa, ao chegar normalmente atrasada, tem deixado também que o efeito de especulação continue a funcionar. E esse efeito de especulação não é só mau por si, é mau porque aumenta drasticamente o serviço de dívida. E o serviço de dívida, por sua vez, condiciona os déficits. E os déficits funcionam como um enorme empecilho à capacidade de recuperação das próprias economias. Eu julgo que as cartas estão na mesa e havia também que jogar o mais rapidamente possível, que a Europa vai ter que saber o que é que quer dizer. Inclusivamente, muitas das consequências que estão a haver agora por causa deste tipo de medidas de ajustamento são algumas delas pouco previsíveis, não é? No caso da Espanha, por exemplo, a Espanha vai fazer um ajustamento, provavelmente não é tão forte como o nosso. É verdade que o seu problema está centrado na banca, é verdade que a sua dívida global é menor que a nossa, mas as taxas de desemprego já estão nos 25%. Mais austeridade significa que elas podem chegar calmamente aos 30%. Mas 30% de taxa de desemprego média significa, já não descontando as pessoas que não são facilmente apanhadas pelo sistema estatístico, significa que 60% dos jovens vão ficar desempregados. E uma taxa de desemprego de 60% dos jovens significa que, em algumas regiões, porque as variáveis económicas e sociais nunca são homogéneas, haverá sítios em Espanha que a taxa de desemprego dos jovens pode chegar aos 80% ou 90%. Eu não sei até que ponto uma estrutura social, e sobretudo uma estrutura social politicamente autonomizada, como é a da Espanha, vão aguentar muito tempo este tipo de efeitos. Não é? Portanto, são efeitos dramáticos. Não é? Provavelmente nós não os conseguimos avaliar em toda a dimensão, porque reduzimos o desemprego a duas coisas importantes. Primeiro, o desemprego é sempre o mais importante, mas depois, na prática, funciona como uma variável de ajustamento. Primeiro é preciso resolver os problemas económicos, depois logo se vê, não é? Funciona como primeira variável e, portanto, os políticos não levam para a realidade a prioridade que dão ao desemprego ao nível do discurso. Portanto, isto é um drama que nos pode ser muito caro, porque eu não sei até que ponto as sociedades continuarão a ter capacidade para absorver esse tipo de choques, não é? E até basta dizer isso. A diferença entre a perspectiva individual e a perspectiva coletiva de grandes números é de tal forma diferente que podemos traduzi-la naquela frase que diz que para uma pessoa desempregada o desemprego é sempre 100%. Portanto, e isto julgo que traduz um pouco. Porque, obviamente, a sua amostra é muito mais próxima do que os dados estatísticos, que acabam por ser bem mais abstratos. Rogério, esta semana tivemos a divulgação de um conjunto de números. O desemprego aumentou, a atividade económica caiu, as exportações mantêm-se, enfim, relativamente sólidas, mas com um crescimento menor. Há aqui um conjunto de indicadores do painel de bordo que indicam que, obviamente, aquilo que já se sabia, que a economia portuguesa está a entrar numa fase mais deprimida. E há também essa, eventualmente, mudança ou trade-off entre ter mais um tempo para cumprir este plano ou, eventualmente, mantermos este esforço, como dizia o professor, mais duro em menor tempo. Qual é que lhe parece que seria o caminho mais indicado? Eu posso dizer, talvez, qual é que há de ser o caminho mais provável. Eu diria, apesar de tudo, acho que os indicadores não são assim tão negativos. Aliás, há algumas notícias no sentido de que o crescimento económico este ano até está ligeiramente revisto em alta, ainda que para o ano esteja revisto em baixa, pelo menos é os dados que eu tenho indicação. Agora, o que me parece o que será provável, há alguma abertura até nessa perspectiva, pelo menos de uma das partes da Troika, ou seja, do FMI, no sentido de poder haver aqui alguma dilação, digamos, alguma extensão do déficit previsto para este ano, designadamente. Seja como for, eu por acaso até estou aqui a fazer a associação com uma entrevista que li hoje de manhã no Sol do professor Cavaco Silva, com o qual nem sempre estou de acordo, mas de facto acho que nesse aspecto ele tem razão e chama de facto a atenção para o facto mais importante do que a percentagem do déficit é de facto pôr o acento tónico nas políticas estruturais, porque digamos o déficit é depois uma consequência das políticas que são adotadas. Portanto, o que acho provável, apesar de tudo, é que haja alguma margem, de facto, para criar aqui algum desafogo ao nível das metas do déficit que foram assumidas pelo governo português perante as instâncias comunitárias, nomeadamente. Miguel, com base nestas últimas análises, ressonâncias magnéticas e raios-x, que diagnóstico é que faz do paciente da economia portuguesa? Bem, eu penso que o Dr. Rogério Fernandes Ferreira referiu os pontos essenciais, de facto, é a atividade económica este ano. A contração da atividade económica este ano será menor do que se esperaria.
para o ano provavelmente teremos estagnação, do meu ponto de vista poderemos ter aqui uma pequena contração da atividade económica. O desemprego este ano, de facto, face até a revisões anteriores, avaliações trimestrais anteriores da Troika, será maior do que estava previsto. Portanto, temos aqui, no fundo, é a confirmação daquilo que temos vindo a falar durante os últimos meses. Há uma área que é a área do desemprego, em que está a correr claramente pior do que se esperaria. No resto, grosso modo, o programa está a ser cumprido, mesmo ao nível das contas públicas, em que muito dificilmente atingiremos o target de 4,5% do PIB para este ano. Há um controlo significativo do lado da despesa, não cumpriremos muito provavelmente por via da evolução das receitas fiscais e das contas da Segurança Social e, portanto, em face disto, em face do esforço coletivo que os portugueses estão a fazer, tendo em consideração esta realidade social que não é de todo despicienda, também o número de insolvências a que temos vindo a assistir, eu estou convencido que as entidades internacionais terão a sensibilidade e o bom senso de permitir aqui alguma flexibilização das metas para o déficit para este ano, tendo também em consideração a conjuntura internacional e que provavelmente Espanha já teve mais um ano para atingir a sua meta para o déficit, Grécia provavelmente tê-lo-á também, e, portanto, em face de tudo isto, o cenário mais provável, concordo em absoluto, será uma flexibilização das metas para o déficit deste ano. Miguel, colocava aqui uma questão que é, quando falamos do efeito de um ano, em termos práticos, o que é que esse efeito de alargar o prazo em um ano poderá ter na flexibilização das metas? Para não é alargar o prazo, depois na prática refletir-se-á nisso que está a referir, mas eu penso que o mais importante é no fundo, flexibilizar a meta para este ano, que depois, obviamente, em consequência disso, estender-se-á o target dos 3%, que é a meta que todos queremos atingir, por mais um ano. O efeito prático, penso que se a proveniência dessa flexibilização a partir das entidades internacionais como forma de premiar o esforço que tem sido efetuado por todos nós portugueses. Penso que a nível de credibilidade, a credibilidade portuguesa não será afetada. Em termos práticos e em termos económico-financeiros, de facto existirá aqui um pequeno gap que terá de ser, que não estava previsto e que terá de ser financiado, portanto aumentar-nos-á ligeiramente o rácio da dívida pública, porque se tivermos tendo um target de 4,5% para este ano, e se o déficit for superior, esse diferencial não estava previsto e terá de ser naturalmente colmatado, mas hoje em dia, até com as taxas de juro das nossas colocações de bilhetes do Tesouro nos mercados, penso que poderá ser facilmente resolvido esse problema e, portanto, diria que não terá impactos negativos tão significativos. Tem um impacto, sim, muito positivo de impedir que recorramos a novas medidas de austeridade que penalizem ainda mais a atividade económica e os indicadores sociais. A professora Amarelo Caldeira diz, é possível já conseguirmos perceber o que é que se está a passar com o mercado de trabalho em Portugal e porque é que as previsões que apontavam para uma determinada taxa de desemprego acabaram por sair, perdão, uma expressão, furadas? Mas, como disse há pouco, quer dizer, mesmo ao nível económico, estas notícias, como disse, são boas, mas é sempre cedo para deitar foguetes ou para embandeirar em arco, como diz a sabedoria popular, porque assim que o crescimento começar a aumentar, e o que se procura, julgo, com isto é uma nova articulação entre duas coisas extremamente ligadas, que é o déficit e o crescimento económico. Não é? Estão muito ligadas e é preciso uma nova articulação, isso pode permitir isso. Mas é preciso ver quando isto crescer, para chegarmos já à questão da variável emprego, as exportações vão ressentir-se da falta de investimento que tem havido e as importações vão ficar rapidamente coladas ao aumento do consumo privado, do consumo público, inclusivamente do próprio processo de crescimento económico, porque normalmente as importações são um parâmetro do crescimento do produto. Depois, como disse, o mercado de emprego tem vindo a ser, que para já, a estatística que temos de desemprego, como tenho vindo a dizer, há duas formas de ver a questão da diminuição do desemprego, que é diferente. Uma é pelo crescimento do emprego, pelo crescimento do emprego superior à produtividade. A outra é exatamente pela passagem da população para a população inativa. A forma como os inquéritos são estruturados, embora sejam perfeitamente transparentes e claros, não há aqui nenhuma manipulação,
são feitos de molde a que uma parte da população, à medida que se prolongam as dificuldades no mercado de trabalho, vai passando para inativa. De facto, há pelo menos duas categorias de inativos que têm crescido enormemente. São taxas entre os 30% e os 50%. São os disponíveis, são pessoas que na última semana anterior ao inquérito não procuraram nessa semana, e os desencorajados, que são as pessoas que desistiram porque acham que não têm condições de encontrar um emprego no mercado de trabalho. E essas pessoas, em conjunto, são cerca já de 40% do desemprego, por sua vez, é 600 e tal mil pessoas. Portanto, este facto é um facto significativo. Agora, e no mercado de trabalho isso vai continuar a acontecer, acompanhado, portanto, da quebra das próprias capacidades das políticas passivas. Na medida que o desemprego tem determinantes estruturais, aquilo que nós podemos perceber claramente, e não vale a pena também ser excessivamente otimista nesta matéria, é que, tirando o efeito de amortecimento que é provocado por esta inativação, todas as determinantes apontam no sentido de um crescimento sustentado do desemprego nos próximos tempos. Porquê? O consumo público não vai crescer muito, o consumo privado também não. As exportações vão crescer um pouco, é a procura externa, mas estão longe de resolver o problema. E se analisássemos todas as componentes da procura agregada, verificávamos que nenhuma delas vai ter um dinamismo de tal forma forte para que o crescimento do emprego venha do lado da sustentação da procura agregada. As reformas estruturais demoram um tempo a produzir efeito, não é? Portanto, aquilo que me parece é que não há nada que nos permita ser otimistas em relação à evolução do mercado de trabalho. Que quem me dera detectar sinais convincentes, estruturais, de médio prazo, permitissem dizer, isto vai acabar e o desemprego... Como disse, o facto do emprego começar a crescer não significa que o desemprego comece a baixar, não é? Porque muitas desta gente agora que está desencorajada, assim que houver sinais de retoma, vão reaparecer no mercado de trabalho. E fazem, obviamente, é aquilo que se chama a flexibilidade conjuntural das taxas de atividade. E, portanto, eu, sinceramente, em relação ao nível de desemprego, não consigo, e quem me dera conseguir, ver nenhum sinal de otimismo forte relativamente ao futuro próximo. Quando digo futuro próximo, é daqui a 1 ano, 2 anos, quer dizer, não consigo ver isso. Rogério, esta semana foi anunciado pelo Governo uma alteração relativamente à possibilidade de utilizar algumas faturas em alguns serviços, nomeadamente restaurantes, cabeleireiros, mecânicos, entre outros. Parece-lhe que é uma atitude positiva para tentar controlar alguma economia paralela ou não tributada, como é o objetivo do Governo? Esta medida, de alguma forma, já estava prevista na proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2012 e depois consta também da Lei do Orçamento do Estado para 2012. E previa-se, de facto, a possibilidade de uma dedução até 5% do IVA ao nível do Imposto sobre o Rendimento, do IRS, salvo erro, do IMI e do Imposto Único de Circulação. Portanto, eu julgo que isto se trata de uma concretização, agora anunciada, desta autorização legislativa que, segundo percebi da comunicação social, terá efeitos a partir de 2013. Eu acho que a medida em si mesma é positiva, na medida em que chama a atenção do consumidor para a necessidade de pedir e de exigir a fatura. Portanto, há não apenas o dever de emitir a fatura, mas há também aqui um dever também de exigir a respectiva fatura, precisamente para combater a informalidade que existe na economia. Portugal não tem uma informalidade tem uma informalidade, digamos, comum relativamente, em termos médios, aos dos países do sul da Europa. Em França, se compararmos com França e Inglaterra ou com os países nórdicos, obviamente que esta economia informal em Portugal é de facto muito superior. Portanto, as medidas que vão no sentido de diminuir a economia paralela são de facto positivas. Eu acho que, de qualquer forma, nós temos aqui também uma situação a que já assistimos ao tempo da doutora Manuela Ferreira Leite. Como sabe, havia já esta medida em termos estruturais, já estava prevista e foi abandonada. Na altura terá sido abandonada precisamente pelas dificuldades de implementação e um pouco pela relação de custo-benefício. Tanto quanto me parece, neste momento, através da informatização, a concretização destas medidas tornou-se um pouco mais fácil, ou pelo menos mais controlável ou fiscalizável. De qualquer forma, ainda assim, acho que os limites são limites curtos. Se me pergunta a minha opinião, não acho que seja a medida que vai resolver este problema. É um sinal que se dá, que é um sinal positivo. Eu preferia que se adotassem medidas mais de fundo, estruturais, e temos aqui exemplos noutros países que podiam ser utilizados e que não são exemplos deste género. Por exemplo, em França foi adotado há alguns anos um sistema que é conhecido pelo cheque CESU,
foi adotado pelo ministro Borloo na altura, em que se passaram as obrigações acessórias e as obrigações declarativas para terceiros. Veja, por exemplo, em Portugal são tão difíceis, é tão difícil cumprir as obrigações acessórias e declarativas que as pessoas nem as conhecem, que passar esta obrigação para outras entidades como os bancos ou as companhias de seguros, portanto, desobrigar as pessoas de ter que apresentar declarações acessórias por causa da melhoria que têm em casa, facilitam de facto a vida às pessoas, trazem, aliás, esta medida francesa foi uma medida mais do que combate à economia informal, trazer para a Segurança Social precisamente uma série de imigrantes ilegais que estavam em França e que, portanto, teve depois esta vantagem de promover, de trazer para o sistema pessoas que, de facto, estavam de fora e também, nesse sentido, de integrar no sistema fiscal francês pessoas que se tinham mantido à parte, nomeadamente nos serviços ditos ao domicílio. Portanto, há aqui exemplos, se quiser, de direito comparado a de outros países que se podem ir buscar e que para mim seriam medidas de fundo muito mais interessantes e muito mais inovadoras do que esta. Agora, não deixe de dizer que, apesar de tudo, acho uma medida positiva e acho, aliás, que é uma medida que provavelmente terá mais êxito do que aquela que foi adotada aqui há alguns anos, porque está mais preparada do ponto de vista informático. Uma questão que me parece essencial quando olhamos para a evolução daquilo que é o fisco nos últimos anos, uns bons longos anos, houve uma grande alteração daquilo que é a forma como olhamos para o fisco. Hoje, de facto, os contribuintes sentem que têm mesmo que cumprir as suas obrigações. Há 10, 15 anos havia algum laxismo relativamente à questão fiscal. Hoje a máquina fiscal, nesta última década e meia, diria 2 décadas, conseguiu de facto inverter essa imagem que tinha relativamente ao contribuinte português. Se quer que diga, acho que é só a imagem, porque de facto a administração fiscal nos últimos 10, 15 anos sempre demonstrou uma enorme eficiência na cobrança dos impostos. Aliás, ao contrário do que se passa na Grécia, e o que aliás justifica que o nosso problema não seja igual ao da Grécia. Julgo que é esta a grande questão. Nós temos temos uma administração tributária que é de facto eficiente em comparação com outros países que não conseguem de facto atingir os resultados que atingiu a administração tributária portuguesa. O que nós assistimos foi, nos últimos anos, uma informatização de procedimentos e de processos com grandes vantagens do ponto de vista da eficiência na arrecadação dos impostos. E, portanto, isso de facto tornou de alguma forma mais visível, mais presente a administração tributária e é um bom sinal para incentivar o cumprimento deste dever fiscal de pagar impostos. Miguel, um comentário sobre esta questão. Bem, eu penso que a medida em si, o princípio é positivo, chamar os contribuintes a fiscalizar ou a ajudar na fiscalização da economia informal, da dita economia informal, e, portanto, desse ponto de vista, parece-me bastante positivo. A forma ou o mecanismo utilizado é que me parece que poderá ser melhorado e informa aqui de algumas características que, do meu ponto de vista, são menos bem conseguidas, digamos assim. Desde logo porque se cria um novo benefício fiscal, e desse ponto de vista, numa altura em que se pretende precisamente percorrer o caminho inverso e em que se estão a retirar tantos benefícios fiscais em áreas críticas para as famílias e para as empresas, introduz um novo benefício fiscal nesta matéria. E só para ter a forma de compensar que todos nós passemos a trabalhar para o fisco. Não é? Exato. Mas há aqui depois também um aspecto importante. No último relatório da Troika, da quarta avaliação trimestral, há uma caixa muito interessante, um trabalho elaborado pela Autoridade Tributária, pelas Finanças, em que revela pela primeira vez que Portugal, nos anos anteriores, o montante de benefícios fiscais nos anos anteriores era substancialmente superior a 10 mil milhões de euros. E para este ano estima-se qualquer coisa como 9,6 mil milhões de euros. E, portanto, eu acho que a mensagem que deve passar é precisamente de simplificar o sistema, reduzir benefícios fiscais e tentar, logo que possível, baixar as taxas. Este é um sinal que vem um bocadinho contrariar esta tendência que eu preferia e que desejaria para a economia nacional. Depois também há outro aspecto que é, de facto, o montante de consumo necessário para se alcançar o total do benefício é muitíssimo elevado.
as famílias portuguesas teriam de consumir qualquer coisa como 2.200 euros por mês, o que de facto fica muito acima dos salários médios da economia. Há muitos agregados fiscais na economia portuguesa que não têm esse rendimento mensal e, portanto, também passa aqui uma mensagem que só pessoas com mais rendimentos conseguem o benefício máximo e, portanto, eu acho que é um mecanismo que poderá ser melhorado. Poder-se ter criado aqui algo bastante mais simples, como sortear, eu sei que é folclórico, mas já acontece em alguns países sortear automóveis elétricos, por exemplo, mensalmente, e, portanto, as pessoas tinham aqui já um incentivo de forma muito simples a pedir a fatura nos estabelecimentos ou nos serviços que aqui estão abrangidos. Professor, nos últimos 30 segundos que nos restam. É só para dizer que há um problema de eficiência na relação entre o estímulo e o objetivo desejado e que o benefício conseguido é 1 para 1000, não é? É inferior a 1 para 1000, não é? O que de facto é um incentivo relativamente ridículo face aos objetivos que se querem atingir, não é? Portanto, o pobre contribuinte, mesmo quando estende a cenoura, não é uma cenoura, é apenas um bocadinho da casca da cenoura, não é? E mesmo assim a cana é muito longa. Verdade. Portanto, Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, Miguel Malaquias. É sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até lá.